Se ninguém me aceita, como é que eu vou conseguir me aceitar? Eu sou Susan Duarte, sou especialista em empoderamento feminino e quero falar com você hoje a respeito de autoaceitação. É um tema sugerido pela Bianca. Obrigada, Bianca, por nos sugerir esse tema. É um tema importante que deve ser abordado em vários aspectos, várias vezes, em vários momentos. A gente precisa de falar sobre autoaceitação. Porque não é fácil, né? Muitas vezes ouvimos dizer que as pessoas se aceitam se quiserem se aceitar. Eu já ouvi até discussões de pessoas dizendo: você tem tudo para poder ser feliz, você só precisa de assumir o seu poder, o seu potencial para poder iniciar coisas maravilhosas. É verdade, né? Você só precisa de assumir o seu poder para poder começar ou para poder concluir as coisas maravilhosas que você já começou. Só que para quem está com autoestima baixa, para quem está se achando incapaz, não é possível pensar assim de repente. Não é possível acreditar. Eu posso só porque alguém me disse para poder acreditar que eu posso. Para a gente poder desenvolver alguma atividade bacana, para a gente ser feliz com aquilo que a gente escolhe, para a gente se autoaceitar, é primeiro interessante e importante que alguém nos aceite antes. É preciso que a gente tenha um repertório. Vocês já ouviram dizer que a gente não dá o que não tem? É um pouco verdade para os aspectos psicológicos e emocionais também. Quando a gente sofreu muita privação de amor, quando a gente sofreu muita privação desse cuidado emocional, as dificuldades ficam maiores e às vezes a gente fica impossibilitado de exercer esse poder todo, essa coisa bacana que a gente tem e que a gente não sabe lidar com ela. Outro dia, eu estava fazendo uma palestra para mulheres e estava tentando ensinar, estava oferecendo algumas dicas de como se autoaceitar melhor e de como fazer para iniciar alguma coisa poderosa, alguma coisa que você precisa para se desenvolver. E aí, nessa palestra, foi interessante ver que uma mulher disse, né? A partir de uma sugestão, a partir de uma dica, que é uma das dicas que a gente vai ver agora, que o momento é para ver isso, né? A partir de uma dica, a mulher me respondeu, uma das pessoas que estavam ouvindo da plateia. Ela disse: eu não tenho nada de bacana, não, ninguém fala nada de bom para mim. Aí eu disse: vamos pensar um pouquinho, se em algum momento da sua vida, não, o pessoal só fala para mim que eu não presto, o pessoal fala para mim que eu sou chata, que não tem nada de legal, e fala até coisas piores. Ninguém fala nada de bom de mim, não. E eu achei muito interessante ela falar aquilo, porque, é claro, ela estava num momento muito ruim, mas ela tinha uma negatividade, um pensamento ruim a seu próprio respeito, e que é muito fácil para a gente dizer assim, é dela, é ela que construiu isso. Não, não foi ela que construiu isso sozinha. Com certeza, as circunstâncias da vida, tudo o que aconteceu com ela durante muito tempo ou durante essa última parte da vida dela, fez com que ela se sentisse assim. E para ela poder sair disso, é preciso que alguma coisa seja ensinada a ela. É preciso que ela comece a acreditar, é preciso que ela inicie um novo processo, esse processo de autoaceitação. E é isso que nós vamos ver hoje. Se você está nesse momento, e se você está com dificuldade de aceitação própria, a primeira coisa é tomar consciência disso, né? Vamos pensar, né? Eu estou num momento que eu não estou conseguindo realizar nada. Estou num momento que tudo que eu
estou pensando, eu não consigo colocar em prática, as coisas dão errado, e eu estou muito triste, eu estou muito feia, eu estou muito mal acabada, o meu cabelo está ruim, meu corpo está horrível, sei lá. Algumas coisas que eu estou sentindo que estão muito ruins e que me impedem de ir para a rua, me impedem de encontrar um companheiro ou uma companheira bacana, me impedem de arrumar aquele emprego que eu estou precisando e que eu sou qualificada, me impedem de desenvolver o meu potencial. Então, a primeira coisa é eu pensar, eu estou com dificuldade de autoaceitação, eu estou com dificuldade de desenvolver o meu potencial. Vamos ver se eu consigo te ajudar com algumas dicas que eu começo a pensar. A primeira coisa que nós vamos tentar é descobrir as minhas qualidades. Será que eu tenho alguma qualidade? Então vamos primeiro desenvolver uma escuta ativa, né? Vamos ouvir. É a primeira dica que eu recomendo. Ouvir o quê, Sus? Ouvir as pessoas falarem mal de mim? Ouvirem dizer que eu não estou fazendo as coisas direito? Ouvir o quê? Ouvir o que as pessoas falam bem de você. Ouvir aquilo que as pessoas demandam de você. Então, nesse dia mesmo dessa palestra, eu perguntei para essa colega, para essa mulher que estava vivendo essa situação ruim. E o que acontece no seu dia a dia? Como é que você desenvolve as suas atividades? Algum momento você escutou alguma coisa boa? E com muito custo, ela conseguiu me dizer que algumas pessoas falam alguma coisa de boa dela. Mas, imediatamente, ela justificou. Mas falam só quando querem se aproveitar de mim. E é aí que eu perguntei. E eles querem se aproveitar o que de você? Como que é esse aproveitar de você? O que você faz que as pessoas querem? Aí ela disse, né? É quando querem que eu fique arrumando a casa, quando quer que eu fique organizando tudo para eles, porque deixam tudo jogado. Aí a gente pensou, nossa, então você arruma a casa bem. Então você é uma boa organizadora? Não, eu coloco tudo no lugar. Eu sou uma pessoa que eu sou perfeccionista, eu gosto das coisas certinhas. Aí nós começamos a descobrir alguma qualidade. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ouvir o que as pessoas gostam em você. O que as pessoas falam ou o que elas querem de você. Porque às vezes a gente pensa assim, estão se aproveitando de mim? Estão se aproveitando das coisas boas que eu faço. Mas esse grupo de trabalho só me chama porque querem que eu escreva o trabalho. Porque querem deixar o trabalho todo por minha conta para eu poder escrever tudo e deixar. Ótimo, você escreve bem. Não, eles querem porque eu que vou organizar as falas, eu que vou fazer o PowerPoint. Ótimo, você organiza as falas, você faz um PowerPoint bom. Mas isso aí, eles só querem porque eu consigo chegar mais rápido, é porque eu vou entregar isso, porque eu sou rápida nisso. Ótimo, você é rápida nisso. Então, nós vamos tentar desenvolver primeiro essa escuta ativa, de descobrir a qualidade quando alguém me elogia, porque se alguém me elogia, é porque eu tenho essa coisa de bom. Ele me elogia só porque quer outra coisa, mas elogiou, mas me disse alguma coisa que eu faço de bem. Então, é a primeira coisa e mais importante é descobrir o que a gente tem de qualidade. E essa dica para a gente descobrir o que tem de qualidade é ouvir as qualidades que as outras pessoas dizem que eu tenho. Se as pessoas dizem que eu tenho, provavelmente eu tenho mesmo. Ninguém vai falar isso de graça. Tá falando isso só para me levantar a autoestima. Sim, eles vão descobrir alguma coisa que te levanta a autoestima. Eles não vão falar isso simplesmente para levantar sua autoestima sem ser algo realmente palpável, positivo. Então, é a primeira dica que eu dou, né? Escutar e descobrir essa qualidade em você.
e descobrir pensando no que você pode fazer com ela. Porque você pode fazer uma coisa simples, simplesmente entregar aquilo que te demandam sem pedir nada em troca, ou você pode pedir alguma coisa em troca por aquilo que você está entregando, inclusive financeiramente, né? Porque para a gente poder conseguir uma autoestima bacana, para a gente conseguir estar bem, é preciso que a gente caminhe para uma independência financeira, para um ganho financeiro a partir dos nossos talentos. Que não existe nada mais importante para a autoestima do que você conseguir ganhar com seu talento. Que você conseguir cobrar para fazer aquilo que você faz bem. E você faz bem aquilo que gosta. Tem espaço para todos. Hoje, se você olhar no YouTube, se você assistir televisão, principalmente as TVs pagas, as Discoveries da vida, os canais que trazem programas, os programas mais especiais, você vai descobrir como desenvolver o seu talento mais ainda. Se você descobrir um talento, seja ele qual for, eu gosto de planta, você vai descobrir alguém que gosta de planta e que pode ser inspiração para você desenvolver esse talento de uma forma mais bacana. Eu gosto de coisas de casa. Você vai descobrir alguém que pode te inspirar, um programa, uma ideia que vai te ajudar a desenvolver esse talento seu. Eu gosto de escrever também. Seja lá qual talento que você tiver. Mas eu gostaria de falar em público. Não importa. Se você não fala bem, se você não está pronta, você vai desenvolver primeiro aquilo que você está pronta, para depois essa janela, essa que te entregou essa coisa bacana, essa janela se abre e outras vão se abrir por trás dessa janela. A gente fala que uma janela abre outras portas. Então, se você abriu essa janela da organização, por exemplo, você pode descobrir que você pode falar sobre isso. E você vai falar sobre isso bem, porque é uma coisa que você sabe fazer e você vai começar falando sobre o que você faz. Isso é apenas uma ideia, mas o importante é você começar a descobrir aqueles talentos e aquelas potencialidades suas. A segunda coisa que eu recomendo é você reconhecer, né? Então você ouviu, você vai tentar reconhecer os seus talentos, mas você vai tentar reconhecer você própria. E para isso, gente, eu recomendo um espelho grande. Um espelho grande, mas eu estou muito gorda, mas eu estou muito cheia de ruga, mas eu estou muito feia, mas o meu cabelo está horroroso, mas isso, mais aquilo, mais aquilo. Como que eu vou olhar no espelho? Você vai olhar no espelho sim. E um espelho grande para você ver todas as partes do seu corpo. Aí você vai olhar de costa, você vai olhar de lado, você vai olhar de cima, você vai olhar de frente e você vai descobrir todas as suas qualidades e todos os seus defeitos. Eu só vejo defeito. Não. Olha direitinho, porque você vai reconhecer alguma coisa que é dos seus antepassados, que é dos seus avós, que é da sua mãe, que é da sua raça, que é da sua cor, que é essência, que é especial, que é individual e que é bacana. Mas isso aí as pessoas estão achando feio. As pessoas estão achando feio porque você não achou o nicho ainda, porque você não achou o espaço, né? No espaço em que essas coisas são bonitas, é que é o seu espaço. E se é a sua essência, com certeza tem um espaço para você, porque você não é a primeira no mundo, né? Suza, mas eu estou muito gorda. Tem uma porção de pessoas gordinhas e são felizes com sua gordura. Mas eu gostaria de emagrecer. Isso é para uma outra etapa. Antes da gente começar a desenvolver, a recuperar, a melhorar algumas qualidades ou alguns defeitos que a gente tem, porque não é proibido achar defeito, não. Não tem ninguém perfeito, não, gente. Existe alguma pessoa no mundo
que é totalmente perfeita, que não precisa de mudar nada, se a pessoa acha que ela é totalmente perfeita e que não precisa mudar nada, ela já precisa mudar isso aí. Porque é muito chato, é muito desagradável alguém que se acha o tempo todo, né? Então, a primeira coisa é achar as qualidades e os defeitos da gente também. E aceitar que a gente tenha qualidades e defeitos. E para isso nós vamos procurar o nosso nicho. Tem um ditado, uma fala legal, que eu gosto de vez em quando eu estou falando ela, é que a lagarta disse a vários bichos que ia voar. E os bichos riram dela, até que ela encontrou a borboleta. Então nós vamos tentar encontrar o nosso nicho. Para poder se reconhecer, é preciso que você reconheça outros semelhantes a você. Então é o seguinte, né? Eu sou dessa forma e é essa forma que está apresentando no momento. Não é só forma física, não. Eu tenho um pensamento muito desenvolvido naquela área, então eu vou procurar as pessoas daquela área. Eu tenho uma dificuldade de fala, eu vou procurar também as pessoas que têm dificuldade de fala. Eu tenho um pensamento político tal, vou procurar também as pessoas que têm esse pensamento. Então, é preciso que eu ache o meu nicho para depois eu melhorar alguma coisa naquilo ali. Eu não posso pensar que eu tenho que ser a tal, a top, porque eu tenho 60 anos e quando eu tinha uns 18, 19 anos, até antes disso, mas eu me lembro nessa época, é que a ideia, o que se falava naquela época, era que a gente tem que ser o melhor, que não existe espaço para o segundo lugar, que só existe espaço para o primeiro lugar. E eu acredito piamente hoje que existem primeiros lugares para todos que aprenderam a colaborar. Hoje a fala é diferente. Parece que o mundo já percebeu que não existe espaço para alguém solitário. Vocês podem ver que na política, vocês podem ver que como artistas, nesses ambientes em que as pessoas estão muito expostas, a gente costuma ver todos os dias histórias de pessoas que se acharam e que quiseram ficar sozinhos e perderam o seu espaço, perderam o seu lugar. Então você pode até chegar em algum lugar sozinho, mas você não fica muito tempo naquele lugar ali sozinho, não. Então o espaço hoje é para quem coopera. Então você vai achar alguém que acredita em você e que vai te dar força. Porque se não foi a sua família que te deu essa força bacana que você precisava para te dar o repertório da alegria e da autoaceitação, você vai buscar isso no grupo que se parece com você. Mas você vai encontrar e vai começar a falar sobre isso. Ah, Susan, mas é muito difícil falar. É difícil mesmo, eu sei que é difícil. Mas quando você começar, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Aos poucos, não é de um dia para o outro, não. Você vai falar com quem te entende, com quem sabe o que você está passando e que vai te ajudar a passar por isso de uma maneira melhor. E vai conseguir encontrar essas qualidades que você tem aí. Já é um passo para a aceitação. A outra coisa que está relacionada é isso, é comunicar. Comunicar assertivamente. Não é só falar, mas é falar de uma forma que você não constranja a outra pessoa. Falar do que te incomoda, porque as pessoas elas falam sem pensar e elas não sabem que aquela forma de falar te incomodou, que aquilo ali tem a ver com você, tem a ver com o que você sente, tem a ver com o que você pensa. Por exemplo, eu sou fanhosa. Eu falo de uma maneira e algumas pessoas estão rindo ou estão falando que eu falo de uma maneira estranha ou que eu sou fanhosa. É preciso que eu fale com essa pessoa, pelo menos com essa pessoa que se diz minha amiga ou com essa pessoa que está convivendo comigo, que isso aí me deixa incomodada, isso me chateia. Mas como eu vou falar isso para ela? Então eu elaboro uma forma, eu elaboro um jeito de dizer para ela, olha fulana,
eu não gosto quando você fica rindo de mim ou fica falando que a minha fala é fina ou fanhosa. Eu preferia que você ouvisse mais o que eu falo do que como eu falo. Porque eu falo coisas legais e eu falo coisas importantes, independente do jeito que eu estou falando. Isso é fácil de elaborar? Não. Eu preciso de pensar. Eu preciso de achar uma forma para eu poder não perder a amiga. Ah, Susan, mas eu não quero uma amiga que fala mal de mim. Eu quero, porque a coisa mais importante é a gente ser aceito. No fundo, todo mundo busca isso. Todo mundo busca amor, todo mundo busca aceitação, todo mundo busca uma comunidade, ainda que seja pequena, onde ele possa ficar à vontade. Então, nós precisamos de comunidade. Os seres humanos, eles são sociais por natureza. Então, eles precisam, nós mulheres, então, a gente agora está adquirindo uma força muito bacana. Por quê? Porque a gente está conseguindo se unir, a gente está conseguindo se respeitar e a gente está conseguindo falar das coisas que nos incomodam. Então, a gente precisa de comunidade, a gente precisa de gente como a gente para nos ouvir, para nos respeitar e para nos amar. Então, eu preciso daquela amiga que está falando mal de mim também. Porque ela está falando, por enquanto, porque ela não sabe que me incomoda ou ela não percebeu o tanto que ela está fazendo de mal para ela mesma e para mim. E se eu conseguir falar com ela de uma maneira bacana, ela pode melhorar. E eu também posso me beneficiar com isso. Então, eu preciso de encontrar uma maneira de falar assertivamente. Eu tenho que desenvolver uma forma de não ficar perdendo aquelas pessoas que eu já ganhei, de ter um grupo maior. Ah, mas o meu objetivo é ter um monte de amigo? Não. Ter amigos assertivos, ter amigos bacana. Se forem mais, melhor ainda, né? Quanto mais pessoas eu tiver para poder apoiar e desenvolver a minha atividade, mais eu vou acertar, né? Uma comunicação assertiva com SS vai gerar uma assertividade com C também, acertos, né? Que envolve acertos. Depois de comunicar, aí é que eu vou pensar em desenvolver. Então, aquelas qualidades, né, bacanas que eu tenho, eu vou procurar desenvolver. Há um tempo atrás, gente, as pessoas costumavam procurar desenvolver aquilo que elas tinham de ruim. Então, vou dar um exemplo assim, bem simples para a gente poder entender. Uma menina, por exemplo, que era excelente em matemática e ruim em português. Aí a família, a mãe e o pai procurava colocar essa menina na aula particular de português e gastava um tempo enorme dessa menina para ela poder aprender gramática, para ela poder aprender técnicas de redação, para ela poder aprender um mínimo de português. E aí, o que acontecia? Essa menina ficava mediana em português. E a matemática, que ela já tinha tendência e que ela já era boa, ela ficava mediana também, porque ela não estudou muito, ela não desenvolveu muito, e aí estava tudo bem, né? Mas não está tudo bem. A ideia hoje é fazer diferente. Aquela ideia das janelas que eu falei há algum tempinho atrás, é isso aí. Se você é boa em matemática, gaste o seu tempo com matemática. O português, você vai gastar um tempo também, um tempo básico, para você desenvolver aquilo que você precisa para viver bem. Uma gramática razoável, uma redação mais ou menos, né? Mediana. Porque se você não tem o talento e você gastar tempo demais com isso, você vai desenvolver muito menos do que se você desenvolver o seu talento nato. Por exemplo, se você desenvolver muito o seu potencial de matemática, provavelmente você vai melhorar no português também, porque você vai melhorar a sua autoestima, porque você vai conseguir saber que você consegue aprender, que você consegue realizar e você vai ter uma abertura maior
para aprender novidades. Então você vai começar a desenvolver as coisas boas e melhorar as coisas ruins. Por exemplo, eu estou precisando emagrecer. Tudo bem. Se você se gostar enquanto gordinha, se você conseguir perceber que você tem um olho lindo, um nariz legal ou a boca bacana, que você tem um jeito de falar legal, que seu cabelo é brilhoso, que você tem umas orelhas bonitas, seja lá o que for, se você conseguir descobrir alguma coisa bacana em você e você conseguir valorizar aquilo ali, com certeza você vai ter mais possibilidade de, por exemplo, emagrecer, mais possibilidade de falar melhor, mais possibilidade de desenvolver alguma coisa que você deseja e em você não é bacana. Quando eu falei daquela história, por exemplo, do espelho, aí de repente você olha no espelho e você fala assim, nossa, mas eu tenho o ombro grande demais, nossa, eu tenho um quadril largo, nossa, mas eu sou muito magra. Então, você vai pesquisar, você vai olhar para o seu corpo e você vai pensar que roupas eu coloco no seu corpo para contrabalancear isso, para melhorar a maneira como as pessoas vão me enxergar e para eu poder fazer com que o meu corpo fique um pouco mais equilibrado. Meu corpo não é equilibrado? Pode não ser. Pode ser que a proporção dele não esteja agradável do jeito que eu queria aos olhos. Então, eu posso desenvolver alguma coisa para isso. E isso só acontece se eu experimentar. Se eu não olhar nunca para o meu corpo e se eu achar sempre que ele está ruim, eu nunca vou desenvolver uma proporção que agrade a mim e aos outros. E existe gosto para todos os tipos de pessoas. Não pense em você que a sociedade que está ditando, né, hoje as normas, aliás, sempre ditou, né, gente? Em várias épocas existiu preferências para um determinado tipo de corpo, para um determinado tipo de jeito, sempre teve preferências. E hoje a gente está mais democrática ainda. Hoje o mundo já percebeu que as diferenças é que são bacanas. Então, hoje tem espaço para você ser mais ainda o que você deseja. Tem espaço para o seu cabelo super crespo, ficar lindo e maravilhoso. Tem espaço para você que é gordinha ou gordona, para você que é fanhosa, para você que tem alguma dificuldade ou alguma facilidade. Tem espaço para todas, mas para acontecer de você aproveitar um pouquinho desse espaço, você vai falar que a forma com que falam a respeito disso te incomoda, te magoa, te dificulta o relacionamento. E você vai aprender a lidar com isso olhando para o espelho, se olhando, ouvindo as pessoas e, principalmente, planejando estratégia para melhorar aquilo que te incomoda. Outro dia não, já tem um tempo, eu vi no Globo Repórter uma matéria sobre tímidos. Agora você imagina bem, né? Se a pessoa é tímida, aí você imagina que ela vai falar no Globo Repórter, que vai ter um grupo de tímidos falando sobre timidez. É uma coisa que eu achei super bacana. O repórter era tímido e achou essa comunidade de tímidos. Então, tem uma comunidade de tímidos no YouTube, tem uma comunidade de tímidos em vários lugares e essas comunidades elas foram buscadas. Embora, é claro que teve uma dificuldade para essas pessoas comunicarem, porque o tímido ele tem essa dificuldade de falar, não foi impossível. E com certeza eles conseguiram muitas pessoas para poder agregar o grupo. Então, essa ideia de agregar, de falar, apesar da dificuldade. E se você já passou por essas etapas todas que a gente tem falado aqui, né? De ouvir, de reconhecer, de desenvolver, essas etapas que vão fazer de você uma pessoa que se aceita mais e se coloca melhor
para o mercado, para a sociedade, para a sua família. Agora é hora de você aprender a comemorar. A comemorar os pequenos ganhos seus e os pequenos ganhos dos outros. Muitas vezes a gente é até convidada a comemorar e se recusa a comemorar com o outro. Por exemplo, alguém te chama, vem aqui para uma festa de aniversário, ou para poder passar o Natal comigo, ou para poder ir para a rua. E aí eu falo assim, mas o meu cabelo está muito feio. Mas eu estou gorda. Mas eu não estou maquiada direito. Mas eu não fiz minha unha. Mas isso, mas aquilo. E eu perco a oportunidade de viver uma coisa bacana. Então, se eu focar no que existe para ser comemorado e deixar de focar naquele aspecto meu que não está tão bom, eu vou conseguir ter uma alegria que vai fazer com que eu fique mais bonita, mais aceita e melhor do que antes. Então, a alegria, ela embeleza. A alegria faz da gente uma pessoa melhor, uma pessoa mais bacana e mais aceita. E é importante para a gente poder conseguir a aceitação do outro, que vai gerar autoaceitação. Então, a gente pode começar a utilizar também o sorriso, a alegria como causa, né? Suzy, mas você está me falando para eu poder fingir que eu tô alegre ou fingir que eu tô rindo? Tô te falando sim. É uma das dicas. Comece a fingir um sorriso, que daqui a pouco esse sorriso vai incorporar e ele vai virar sorriso de verdade, né? A gente treina a felicidade também. A gente treina o sorriso também. E isso é importante para você conviver. Comemorar, gente. Comemorar do jeito que puder. Comemorar brindando, comemorar saindo, comemorar convidando pessoas para estar com você em determinado tipo de lugar, comemorar telefonando, comemorar se alegrando, se reunindo e principalmente fazendo grupos. Porque comemorar sozinho não é comemorar, né? Tem gente que fala assim, eu vou comemorar isso. Aí de repente põe uma taça e brinda sozinho. Gente, não é comemorar. Todas as vezes que a gente fala, né, de celebração, a gente fala de mais de uma pessoa. Não tem como celebrar sozinho. Se você está celebrando, tem alguém que te ajudou, tem alguém que chegou junto com você naquele determinado momento e alguém que merece celebrar junto com você. Então, celebrar pequenas conquistas é importante para que essas conquistas aconteçam de novo e de uma forma cada vez mais elevada. A autoestima é tudo, mas até para a gente adquirir autoestima é preciso estratégia.